chamo aqui ao palco Gerson Zanlorenzi, sócio e responsável pela mesa de ações do BTG. Uma salva de palmas, por favor. Vamos lá, vamos falar sobre o palestrante. Além de idealizador do Morning Call e apresentador do Radar da Semana, Gerson dá dicas sobre renda variável e analisa o mercado financeiro e suas redes sociais. Tá aqui uma oportunidade, hein, de dica, viu, gente? Chamo também para o palco Lucas Rangel, Associate Director da área de Digital Assets. Uma salva de palmas, por favor. O Lucas é diretor associado na área de Digital Asset no BTG Pactual e colunista no Future of Money da Exame. Possui 10 anos de experiência no mercado de tecnologia e está desde 2017 no mercado de criptoativos. Bom, aqui um highlight super importante, viu? Este é o 4º ano consecutivo da BTG como patrocinador master do Z-Summit. Então, em nome de todos os jovens aqui presentes, agradecemos profundamente ao apoio, parceria e confiança. Uma salva de palmas, por favor, gente. A palavra agora é de vocês. Obrigada. Obrigado. Primeiro, prazer enorme estar falando com vocês aqui. Muito obrigado por essa oportunidade. O BTG sempre acredita muito no futuro, investir na base, é um pouco da nossa cultura, né? Tanto dos sócios, né, mais sêniores até, né, a turma do início. A gente tem diversos projetos, como a própria Intel, por exemplo. E é um prazer estar com vocês aqui. O futuro do Brasil está aqui, então o BTG não podia não estar presente, né, com vocês aqui, trazendo um pouco dessa parte de investimento, educação financeira e essa parte de cripto, né, que sem dúvida é um mercado que o BTG está na vanguarda e a gente, sem dúvida, tem muito orgulho em ser aí, deixando um pouco a humildade de lado, o banco brasileiro mais preparado para trazer esse tipo de investimentos para vocês. Então, a ideia hoje aqui no painel é a gente falar um pouquinho de cenário, né? Eu sei que vocês já falaram um pouco aqui antes da gente chegar, mas mais focado talvez em ativos de risco no geral, que aí, obviamente, entra um pouco de cripto, dá um pouco da visão do banco que a gente está imaginando, né, para o mercado, principalmente na parte de ações e cripto. E depois, obviamente, abrir para perguntas aqui, se alguém tiver uma dúvida específica de como o banco está preparado para atender vocês. Então, acho que, entrando um pouquinho no cenário aqui, né, de mercado, eu acho que, até pelas perguntas aqui, já fiquei muito feliz de ver o nível de conhecimento e atenção que vocês têm dado, né, à situação do Brasil e do mundo, que, sem dúvida, não é uma situação comum. Eu acho que, pós-pandemia, a gente está vivendo um cenário muito mais volátil e adverso do que a gente estava acostumado. Então, a atenção que a gente requer, né, para cuidar dos nossos investimentos é muito maior. É o que a gente fala, né, as mudanças de lado do mercado, as mudanças, né, de retóricas que a gente tem visto nos ativos têm sido muito recorrentes. Então, a gente precisa... eu não falo nem gastar tempo, né, investir uma boa parte do nosso tempo para acompanhar o mercado. E como é que a gente está vendo um pouco do mundo aqui, né, separado? Eu acho que a última semana refletiu um pouco desse movimento, né? A gente está tendo uma turbulência muito forte nos Estados Unidos. A vitória do Trump, que empolgou no primeiro momento, né, agora traz um grau de incerteza super elevado, né, principalmente, né, quais são os passos sobre as questões tarifárias. Para vocês terem uma ideia, sexta-feira foi o pior dia de mercado desde a pandemia, né, ou seja, não está sendo fácil, né, tá no nosso papel aqui de alocador de investimentos, mas, ao mesmo tempo, o que a gente brinca, né, é nesse cenário que também existem grandes oportunidades para a gente fazer boas alocações. Quando a gente fala que o preço importa, né, o próprio Warren Buffett fala isso, né, it's all about price. No final do dia, o que importa é se você comprou no preço correto, né? Você pode ter comprado um ativo muito bom no preço errado e o mercado vai corrigir, né? No final do investimento, todos os investimentos deveriam ser, né, para construção de riqueza e portfólio com prazo de horizonte mais dilatado. E no médio e longo prazo o mercado corrige, ou seja, é melhor você comprar, né, um ativo médio barato do que um ativo bom caro, né? Porque, obviamente, o mercado vai corrigir. Então, essa bagunça, acho que eu vou tentar usar uma linguagem bem simples aqui para a gente se direto ao ponto que a gente está vivendo no Brasil. Na nossa opinião, está criando uma oportunidade de investimento única no mercado de ações brasileiro, né? Alguém perguntou aqui sobre taxa de juros reais, né, e etc. A nossa visão né, se
vocês aqui acreditam que o Brasil não vai, né, entrar num cenário de fim de mundo, né, que a gente não vai virar um país subdesenvolvido, o patamar de preço hoje das ações brasileiras, na minha história de mercado, é jamais vista, tá? Em questão de oportunidade de alocação. Hoje a Bolsa é mais barata que 2020 na pandemia, é mais barata que 2016 no impeachment da Dilma e é mais barata que 2008 na crise do subprime dos Estados Unidos, onde o mundo praticamente quebrou. Né? Ou seja, o que eu estou, né, provocando vocês é que é nesses momentos que a gente só é bombardeado de notícia ruim, a gente só é bombardeado de preocupações, mas a gente tem que tentar sair, né, que a gente brinca dos grupos de WhatsApp e ir para as planilhas. Né? A gente que está ali em frente às telas o dia todo e não fica, talvez, né, bebendo dessa grande volatilidade, a gente está muito empolgado com o patamar de preços hoje dos ativos aqui no Brasil. É óbvio que a gente vai ter uma grande volatilidade, é óbvio que o mercado está super atento a 2026, uma possível alternância de poder, é óbvio que tem um risco alto, né, do governo até lá entrar numa enseada de gastos públicos muito fortes e, obviamente, desancorar o fiscal. Mas é por essas razões, né, de risco é que a gente tem a oportunidade de comprar empresas, algumas até patrocinadoras aqui do evento que eu vi, que são empresas centenárias, que são empresas donas dos seus setores, que são empresas geradoras de caixa, que não são empresas que estão precisando lançar tecnologia, que são empresas que precisam, né, se reestruturar a sua dívida. Não, né, nesse patamar de preço, porque criou-se uma tempestade perfeita de fluxo de investidor local, de investidor estrangeiro, que tiveram que vender ações, né, por uma razão que não é a piora das empresas. E no final do dia, eu sei que parece muito clichê, né, e eu acho que, apesar do mercado de cripto ser um mercado novo, também é verdade, né, ganho exponencial de ativos tem que ser no horizonte mais relevante. Você pode ter uma alocação tática que a gente fala, né, poxa, lá a Petrobras caiu 6% sexta-feira, porque o petróleo estava caindo 6%. Vou comprar um pouco para vender na segunda. Você pode fazer uma alocação ali, uma parcela pequena no seu portfólio para operar um pouco. Mas o que vai, talvez, transformar os seus R$100 mil em R$1 milhão é você estar comprado na ação 5, 10 anos. E no final do dia, se você plota, né, se você projeta esses resultados por 5, 10, 15 anos, pegando qualquer empresa, né, que eu comentei desses generais, que a gente fala que são as líderes nos seus setores, você pode pegar o próprio BTG Pactual, se não quiser falar de BTG para falar que eu sou conflitado, pode usar o Itaú como exemplo, né, pode usar a Eletrobras, pode usar a Gerdau, a Vale do Rio Doce, todas as empresas que vocês já ouviram falar aqui o nome, e olha o resultado dela nos últimos 20 anos na Bolsa. Pode a gente falar que nada ganha do CDI, muita coisa ganha do CDI. Né? Então, assim, o Ibovespa não é um índice bom para a gente olhar, né, sobre a questão de preço da Bolsa, porque ele é muito concentrado em Petro, Vale e commodities. Então, dá para ganhar muito mais que o CDI, mas tem que ter paciência. Você olha esse gráfico que eu comentei, o retorno ele é absurdo, mas ele balança muito. Por quê? Também não nos enganemos, a gente mora num país emergente, num país que tem uma alternância de poder com muita frequência a cada 4 anos, num país muito polarizado. Então, é natural que a gente vai ter uma grande volatilidade. Por isso que, às vezes, a gente, quando março, né, teve uma grande performance aqui no mercado e o investidor estrangeiro entrou com 3 bilhões de dólares aqui. E muita gente pergunta, mas o que esse gringo está olhando? Ele não está lendo o jornal? Ele não está vendo que o Brasil está todo bagunçado, que a gente tem um governo que não está preocupado com o fiscal? Não é possível que ele não está vendo. Ele está vendo. A questão é que a gente já é caracterizado lá dentro do portfólio do investidor estrangeiro, ele está lá olhando o seu patrimônio lá de $1 trilhão, onde ele vai alocar esse valor. A parcela de emergente, ele já sabe que é um país, entre aspas, bagunçado. Ele está comparando a gente com o México, com a África do Sul, Turquia, Argentina, Chile. Ou seja, é natural que esse país tenha mais volatilidade, que tenha um problema fiscal, que tenha uma moeda mais volátil. Então, não é que ele não está olhando os problemas, é que ele olha no risco-retorno e fala assim, putz, tem um risco grande de Brasil que é um pouco dessa bagunça. Mas tem excelentes empresas, tem excelente faculdade, esse evento aqui é uma prova disso, e está muito barato. Né? Então, nessa história de tudo sobre preço, né, é um pouquinho disso. Deixar o Lucas dar um pouco da visão de cripto, mas depois a gente aborda mais. Só que eu tenho feito muitos eventos como esse. Semana passada eu fiz 3, né, eventos em sequência, e eu acho que eu queria muito provocar vocês sobre olharem com um pouco de atenção, saírem dessa polaridade política que inflama a gente, que a gente às vezes fica míope para discutir o fundamento de boas empresas que tiveram em outros governos, vão estar nos próximos
E eu sou um dos que não acredito que o Brasil vai caminhar para se tornar um país subdesenvolvido. A gente chega perto do abismo, mas geralmente volta. Eu estou nessa torcida do que vai voltar, né? Não, perfeito. E eu acho que todo esse ponto que o Gerson trouxe dá para fazer um paralelo muito bom com o cripto também, com o mercado que a gente vem passando atualmente. Então, quando ele fala de preço, quem comprou Bitcoin logo pós-Trump a $105 mil, provavelmente não acha que é um ativo bom, porque deve estar perdendo mais de 20% agora nesse momento. Então, a questão de timing também faz muito sentido. Então, como a gente fala dessa visão longo prazo, geralmente as oportunidades estão no momento que a gente tem mais volatilidade, mais incerteza. Até no mercado de cripto, a gente geralmente acompanha tem um índice que chama Fear and Greed, que é medo e ganância. Então, geralmente, quando está muito sobrecomprado, ele vai ficando nesse verdinho, que é a ganância, e quando está muito vendido, ele vai indo para o fear, que é o vermelhinho, que é o medo e incerteza. E agora, nessa semana, que teve a parte das tarifas, teve muita volatilidade, a queda de quase todos os ativos de tecnologia, a gente viu que o índice de fear foi um dos mais baixos, chegou em 1 dígito, acho que chegou a 7, algo desse tipo, ele vai até 100. Então, é nesses momentos que, pensando num horizonte de mais longo prazo, você vai fazendo pequenas alocações, que a gente fala de fazer preço médio. Então, quando a gente fala do mercado cripto, tem muita gente que fala, não, eu vou pôr um pouquinho e daqui a um mês eu vou ficar rico. Cara, não é assim, é igual um investimento tradicional. Você vai montando um portfólio, eu gosto desses ativos, entendi essas teses, eu vou pôr aqui um pouquinho, caiu o preço, é uma oportunidade, vou alocar mais um pouquinho, vou fazer no meu portfólio construindo, que geralmente no longo prazo isso tende a vingar muito melhor do que ficar fazendo trades muito rápidos, tentando aproveitar só momentos específicos. Então, quando a gente pega, tem um estudo que a gente fez uma vez, que a gente pegou o índice Sharpe do Bitcoin em vários períodos, 1 ano, 3 anos, 7 anos e 10 anos, para não ter algum viés, né? E nesses períodos, em vários períodos diferentes que tem a pandemia, tinha momentos bons, momentos ruins de economia, o índice Sharpe fica extremamente competitivo comparado a S&P, Nasdaq, ouro. Então, nesse longo prazo, acaba sendo um ativo que vale a pena você ir alocando o portfólio em momentos estratégicos e não tentando alocar rápido e ganhar rápido. Então, esse parte de preço que o Gerson falou faz super sentido e eu acho que dá para aplicar no seu portfólio como um todo, em cripto, em ação, no mercado de renda variável. E eu acho que só para dar uma estatística muito interessante para vocês, que eu acho que é do nosso instinto, né, tentar querer acertar o momento exato, querer saber qual é a ação que vai dobrar de preço, é nos cobrar quando a gente compra um ativo no momento errado, mas a gente tem que ser fiel de novo aqui às estatísticas, né? O mercado americano, o S&P 500, que são as 500 maiores empresas do mundo, na teoria é o mercado mais eficiente, né? O que é isso? É o mercado mais líquido, é o mercado mais regulado e é o mercado com a maior quantidade de setores. Ou seja, se você fosse pensar qual o melhor mercado para se investir em questões de maturidade, é o mercado americano. E para vocês terem uma ideia, 90% de toda olhando uma janela de 50 anos de performance do S&P todos os anos, 90% da performance do ano é explicada pela performance de 10% dos pregões. Ou seja, se você ficou fora desses 10 dias, né, de melhores performances do S&P, você perdeu 90% da performance daquele ano. O que isso provoca a vocês? O market timing, né, que você ficar escolhendo o momento do mercado, ele é a maior armadilha que vocês podem ter no investimento de vocês. É ineficiente você acertar, poxa, será que é hoje que o Trump vai fazer um Twitter sobre o Bitcoin? Será que é hoje que vai anunciar, né, uma tarifa sobre o setor específico da empresa que eu quero comprar? A única maneira de você de você capturar grandes movimentos é estar alocado. Então, não se punam, né, ou não se questionem. Poxa, eu até gosto de Bitcoin, mas eu não vou comprar agora, tá? 85, vai que vai para 83. Essa diferença de $2.000, ela é irrisória no seu portfólio daqui a 5, 10 anos. Poxa, eu vou deixar de comprar uma ação, acho que ela vai cair mais 2%. Às vezes você perde um dividendo por causa disso, você perde um anúncio da empresa que você não tem como saber. Então, assim, eu estou nesse mercado já de investimento há 15 anos. Os investidores de mais sucesso que eu conheço são os que menos olham o aplicativo, que menos ficam olhando as telas. Porque a maior armadilha é você ficar trocando de investimentos todo momento. Quando o mercado de cripto está bom, você vai para cripto, você comprou caro. Quando o mercado de ações está bom, você vai para o mercado de ações, você comprou caro. Então, assim, a hora de estar comprando ações é agora. O que as pessoas estão fazendo? Comprando renda fixa. Porque o mercado de renda fixa parece que está pagando mais, né? Só que lembrando, você tem que comprar barato e vender caro. É isso que faz diferença no longo prazo. Você olha aí todos os investidores de sucesso, o próprio Warren Buffett, né? Ele começou a investir com 20 anos, foi ficar rico depois dos 40. Né? Ou seja, é muito difícil ter paciência. A gente está no mundo de aplicativo, de notícias. Né? Quando eu comecei a investir no mercado de ações, não tinha celular, smartphone.
Para saber a cotação, você tinha que ligar lá na corretora. Quanto está a ação na Petrobras aí? Obviamente, agora que a gente tem na palma da mão um push, né, um aplicativo, um grupo de WhatsApp, você fica mais instigado. Poxa, comprei a ação errada, vou vender minha ação, vou comprar que o Joãozinho comprou, mas o Francisco está comprando Bitcoin, que hoje está subindo mais, errei, vou vender tudo, vou comprar Bitcoin. Essa é a maior armadilha de investimento que vocês podem ter. Então, sejam fiéis à estratégia de vocês, não tentem acertar o momento exato que o mercado vai subir ou vai cair. Comprem, aproveitem que vocês são jovens, né? Tem tempo de estudar, vão estar focados no primeiro emprego de vocês, vão ter bastante tempo para focar em coisas que vão dar muito mais resultado de você dedicar todo dia do que ficar trocando de investimentos toda semana, pessoal. E eu acho que isso é super importante, porque o que o Gerson falou é cada vez também fica mais difícil de segurar essa ansiedade. Então, antes, você tem às vezes preguiça de ligar na corretora, ver quanto estava o preço, você segura mais tempo, mais tranquilo. Hoje, além de ter o celular, que você tem o preço de tela a todo momento, por exemplo, o mercado de cripto é 24/7. Então, você está final de semana, feriado, madrugada, você acorda às 6 da manhã, caiu, você fala, puta, não estava dormindo, perdi o preço. Então, assim, controlar essa ansiedade é muito importante, porque às vezes você entra nesse parafuso de acompanhar preço toda hora, você nunca vai acertar o fundo e nunca vai acertar o topo. Vai achando suas metas, cria suas expectativas, eu quero entrar em tanto, e se fizer tanto eu vou realizar um pouco, vai seguindo suas estratégias, que faz muito sentido. E aí, eu acho que só passando um pouquinho assim, do panorama de cripto mesmo, assim, como o banco enxerga as estratégias, acho que é legal separar só um pouco das teses de investimento, então, para que você entenda como você gostaria de alocar isso no seu portfólio. Então, dentro do banco, a gente separa geralmente só em 2 teses macros, né? Óbvio que tem várias microteses. A primeira tese é o Bitcoin isolado de todo mundo. Então, a gente pega Bitcoin se propondo a se tornar uma reserva de valor digital. Então, hoje ele está nesse momento ambíguo que, em tempo de volatilidade, ele se comporta como ativo de risco, como ativo de tecnologia, mas ele, ao longo do tempo, com a adoção, com a regulamentação, com os bancos centrais olhando mais para ele, as empresas olhando mais para ele, ele tende a se tornar uma reserva de valor digital. Então, essa é uma tese separada de todas as outras com Bitcoin. E todos os outros ativos, como Solana, Ethereum, Aave, qualquer outro ativo, eu faço muito um paralelo com Venture Capital. Eles não querem imitar o Bitcoin. Eles são startups de tecnologia que tentam trazer inovação com blockchain, então se propondo em uma área específica. Por exemplo, a Aave com empréstimo descentralizado, a Uniswap com uma corretora descentralizada. Então, você consegue analisar como se fossem startups, a receita dele, o número de usuários que estão usando aquele protocolo. Você consegue fazer uma análise muito mais parecida com Venture Capital do que com o Bitcoin. Então, a gente tem que separar essa análise desses 2 tipos de ativo. Então, a gente faz muito esse paralelo no banco para facilitar como você vai escolher suas teses e estudar esse tipo de ativo. Então, é legal ter isso na cabeça. Bitcoin é separado, os outros não querem imitar Bitcoin. Eles são quase startups que têm um risco maior e tudo mais. E eu acho que um ponto legal para comentar com vocês também é sobre essa, acho que talvez alguns de vocês aqui, espero que muitos vão, né, trabalhar, né, lá no BTG, vão ser entusiastas do mercado financeiro e etc. Mas quem não for, né, que entenda que igual a gente contrata um médico, contrata um engenheiro, contrata um decorador para construir, né, a nossa casa, ter alguém para cuidar dos nossos investimentos é fundamental. Tá? A gente ali, óbvio que acho que o dinheiro, como ele é um bem, obviamente, muito precioso, né, você consegue através do seu trabalho, etc. Muitos têm essa dificuldade de, entre aspas, terceirizar a nossa gestão desses investimentos, ou acha que aquela velha história, ninguém cuida melhor do meu dinheiro do que eu mesmo. Essa é a pior falácia, né? Porque se fosse assim, ninguém cuida melhor do que a minha saúde do que eu mesmo, que eu vou no médico. Né? Então, como né, o Lucas comentou, a gente tem uma área de pesquisa enorme no banco hoje. Né? Turmas que ficam... são centenas de pessoas que ficam todos os dias analisando e estudando ativos, enquanto vocês são engenheiros, médicos, empreendedores, estão no seu trabalho, vamos dizer assim, no dia a dia. Então, por que não confiar, né, nas recomendações? Por que não acreditar nas alocações, ter essa ajuda de um especialista de investimentos, para tentar tranquilizar essa ansiedade que a gente tem de tomar conta de errei e acertei? Né? Então, no mercado de ações brasileiros, então, é fundamental. Quem aqui for comprar a Bolsa Brasil vai precisar, né, ter um auxílio de um profissional, porque é um mercado emergente, é um mercado muito volátil, é um mercado que, como eu comentei, está muito barato, mas você não pode cair no que a gente chama de value trap, né, que você cai na armadilha só de valor. Está muito barato, então, o Gerson comentou lá que a Bolsa é a oportunidade do século de comprar a Bolsa Brasil. Hoje, segunda-feira, eu vou abrir meu home broker e vou comprar tudo que tiver lá pela frente. A chance de dar errado é alta. Né? Então, como você vai escolher as boas ações? Como você vai estar bem posicionado? Vamos dizer que você compre na segunda-feira lá tudo que você juntou na sua poupança lá. Comprei R$10 mil de ações, que era tudo que eu tinha. Poxa, na segunda noite o Trump, né, anunciou uma tarifa de 80% contra a Europa. Na terça de manhã o mercado caiu 15%.
né? Aquele seu 10 mil reais já virou 8.500. Você vai fazer o quê? Meu Deus, pô, perdi 1.500 reais numa noite, vou vender tudo que eu errei meu investimento. Você precisa ter alguém para ligar, que vai te explicar que o momento não é de você vender, que a gente teve um anúncio, uma tarifa do Trump. Né? O que eu quero dizer? Todas as notícias que vocês lerem e tentarem estudar, tentem dividir na cabeça de vocês o que faz preço, o que faz volatilidade. Tá? Volatilidade é isso, mercado 15 para baixo, 10 para cima, em uma semana você perde, começa a semana rico, termina pobre e vice-versa. Isso é volatilidade. O que faz preço é você olhar em 6 meses, 1 ano, se aquilo realmente fez preço, se aquilo mudou o seu portfólio. E 99% das notícias são notícias de volatilidade. Porque no final do dia, o mundo acaba sempre pendulando para um meio do caminho entre os acordos. Isso tudo tem que ter consciência das tarifas. Né? É muito difícil que o que foi anunciado pelo Trump, né, na semana passada vai ser mantido sem nenhuma negociação. É óbvio que vai ser negociado, é óbvio que a China já retaliou, a Europa vai retaliar, vamos sentar para conversar, você vai ter um diálogo, né, no meio do caminho. Eu acho que na cripto teve muito isso nas regulamentações, né? Quando você olhava no longo prazo, muita coisa acontecia. No curto prazo era uma volatilidade, vai ou não vai. Então, acho que é legal até comentar isso, tudo que esse mercado se desenvolveu, para tu me entender o quanto que você fica vendo notícias todo dia, principalmente em cripto, você desanima. Aí, quando você olha num prisma do ano, cara, o mercado ficou enorme. Né? Não, eu acho que o momento atual é perfeito para essa análise. Por exemplo, a gente vê lá após a eleição, com otimismo, euforia, foi de $60 mil para $105 mil o Bitcoin. Pô, uma explosão gigante, só com otimismo. Em tese, nada concreto tinha sido realizado, eram só as promessas e expectativas. E aí, nesse começo de ano, a gente vê uma volatilidade gigante acontecendo por conta de um monte de ruído em macro que, em tese, não afetaria o setor cripto diretamente. Então, era incerteza de tarifa, incertezas do cenário macro como um todo. E a gente vê toda essa volatilidade em cripto acontecendo essa semana, nas semanas passadas, anteriores. Só que quando a gente olha o cenário que faz preço, que é o que o Gerson comentou, daqui 6 meses, 1 ano, a gente olha algumas análises como uma força-tarefa na SEC acontecendo para criar uma regulação clara de cripto nos Estados Unidos, a SEC revogando uma regra contábil que chama SAB 121, que proibia bancos de fazerem custódia de cripto lá nos Estados Unidos. Então, a gente vai vendo pequenos detalhes acontecendo por trás que a gente isola esses ruídos do mercado como um todo e vai vendo várias coisas que você fala, pô, isso daqui 6 meses, 1 ano, os bancos vão começar a adotar, eu vou ver bancos americanos oferecendo serviços cripto para usuários americanos, para outros institucionais americanos, a gente vai uma BlackRock, uma Fidelity, cada vez mais pedindo ETFs de outros ativos. Então, a gente tem que saber separar o que é ruído, o que é notícia importante para o setor e pensar, pô, isso daqui, quando se concretizar, daqui 6 meses, 1 ano, vai fazer preço. E eu ignoro essa volatilidade temporária agora, nesses momentos, porque eu vou comprando aos poucos, fazendo meu preço médio, porque eu sei que quando se concretizar essa adoção que eu comentei da regulação, da força-tarefa na SEC, ela sendo muito mais amigável, né, mudando a administração, passando novas leis, eu sei que daqui 6 meses, 1 ano, esses 2, 3, 4, 5% que mexeu no dia na volatilidade não vai me impactar nada no longo prazo, porque é uma aposta para longo prazo que isso sim vai construir o preço, e não esse dia a dia que está movimentando nos dias atuais, né? E eu acho que nessa linha, né, a gente tem muita convicção que o cripto já passou essa ideia de mercado passageiro há muito tempo. Né? Quando você brincar, né, há muito tempo, esse negócio de Bitcoin é moda, né, e etc. Acho que a indústria já evoluiu desse patamar há muito tempo. Você olha, né, tem até a gente monitora lá tudo que é de news flow, né, tudo que é notícia de jornais. A gente tem um robozinho no banco que lê todos os jornais do mundo. Você consegue separar quais são os temas. E por muito tempo, Bitcoin falou, é um mercado de entusiastas, né? Tem a turma do fórum, os jovens, a turma de tecnologia, que isso já mudou também há muito tempo. Quando você olha as notícias hoje, poxa, Banco Central da Suíça pensa em ter uma reserva estratégica de Bitcoin. Trump falando sobre isso. O país, né, a China começando a vender Treasury americana para ter reserva também. Então, é conversa que a gente brinca de gente grande, né? Não, perfeito. Acho que até tá num paralelo, né? Eu tô no mercado de cripto desde 2017, que era basicamente tudo mata, era os entusiastas, tecnologia. Eu vim de empresa de tecnologia também, então por isso que eu conheci cripto. Lá o que fazia preço é o que você falou, é um cara que falou no Twitter algo interessante, um cara do mercado falou, pô, vamos todo mundo comprar. E agora a gente vê um fundo soberano da Noruega, que é o maior fundo do mundo, comprando cripto, alocando de forma na MicroStrategy. A gente vê um fundo soberano de Abu Dhabi alocando em cripto. Os Estados Unidos anunciando a reserva estratégica de Bitcoin, que foi até uma notícia que a galera esperava que ele ia falar, não, vou comprar não sei quantos Bitcoins, e gerou até uma queda no dia, porque ele falou, só vamos usar o que a gente foi apreendido, né, que eram 200 mil Bitcoins. Só que quando você para pensar, 200 mil Bitcoins, que já está alocado na reserva estratégica dos Estados Unidos,
Bitcoin só vai existir 21 milhões de Bitcoins no mundo. 200 mil é 1% já. Então, a reserva estratégica dos Estados Unidos já tem 1% de todo o estoque de Bitcoin no mundo. Então, assim, são várias coisas que a gente vai vendo. Pô, não é agora um cara no Twitter falando. Tudo bem, o Trump também fala no Twitter, então faz preço. Mas não é um cara qualquer, Mas, exato. Mas tirando o Trump, cara, a gente vê os Estados Unidos tendo uma reserva de 1% de todo o estoque do Bitcoin no mundo, Fundo Soberano de Abu Dhabi, Fundo Soberano da Noruega, China. A gente vê países minerando. Então, o Butão já tem uma quantidade gigante de Bitcoin que eles estão minerando, aproveitando a condição climática que eles têm. El Salvador juntando. Então, assim, quando a gente vê esse panorama, não é algo que veio para ser passageiro, assim, é algo que é um mercado que veio para se estabelecer e provavelmente vai cada vez mais crescer com um horizonte muito positivo aqui no longo prazo. E eu acho que um ponto também, né, a gente não tem como não estar entusiasmado com o crescimento de tecnologia overall, né, seja inteligência artificial, seja criptoativos, né, a gente tem várias discussões nessas no comitês, né, de sócios lá do banco, onde a gente vai alocar o nosso capital de CAPEX, que a gente fala, né, que são os investimentos do ano. E já há muito tempo que a área de tecnologia, se não é top 2, é 3 ou a 1 todo ano, de onde o banco está investindo mais recursos para desenvolver, né? E isso você vê que é vertical inteira dentro do banco, né? O BTG tem um que a gente chama de Asset Strategy, que é um documento que sai uma vez por mês, onde a gente comunica com todos os nossos clientes onde a gente acha que os clientes deveriam investir o seu dinheiro, dividido por classe de ativo e perfil de risco, né? Então, de novo, não existe investimento bom e ruim, existe investimento exatamente adequado ao seu perfil de risco. O seu colega pode estar ganhando 10%, você pode estar ganhando 5%. O seu 5% pode ser melhor que o 10% dele. Isso depende do seu apetite a risco, do seu apetite a volatilidade. Cada um aqui tem o seu. Não adianta nada você ganhar 15% no mercado, que você está 3 dias sem dormir e que num dia que caiu não fez nenhum sentido para você. No longo prazo, isso vai minar o seu consciente e você vai perder ganho de capital. Então, dado que a gente tem isso, a gente separa, né, em conservador, moderado e sofisticado, né? Então, já há algum tempo, para o perfil moderado, a gente recomenda 0,5% do seu portfólio inteiro em cripto e para o sofisticado 1%. Ou seja, a gente entende que é um mercado em desenvolvimento, que é um mercado mais volátil, que é um mercado que o mundo está aprendendo, e como qualquer indústria de novos investimentos, você tem uma curva de aprendizagem que tem uns percalços aqui, uma corretora que sofre uma fraude, um fundo que opera alavancado e quebra. Se você olhar todos os outros mercados no mundo, a história deles, tiveram diversos movimentos como esse da indústria amadurecendo. O ponto é, a gente olha esse mercado não só como ganhei e perdi dinheiro em Bitcoin, né? Você tem toda a indústria de blockchain, por exemplo, que é uma coisa em desenvolvimento. Você pode, né, o quanto esse mercado é muito mais moderno que o mercado de ações, né? Como o Lucas comentou, é um mercado hoje 24/7. Você opera ele todos os dias. A gente lá no mercado de ações, né, sonha com isso há muitos anos, né, de poder operar até mais tarde, operar no mercado de ações. Você compra uma ação hoje, você vai liquidar ela daqui 2 dias. Você compra o mercado de cripto e liquida na hora. Então, o sistema de liquidação, trade, custódia de cripto é 300 anos luz mais avançado que o mercado de ações. Como não acompanhar isso? Então, não é à toa que o banco hoje tem uma corretora de criptoativos, tem uma custodiante de criptoativos, tem uma tokenizadora. Então, acho que é legal falar, Lucas, também, que criptoativos não é só comprar, ganhar e perder dinheiro operando Bitcoin. E a gente acha que isso é um futuro gigantesco que vai revolucionar toda a indústria de investimentos, a parte de tokens para renda fixa. Então, é uma coisa magnífica. A gente está muito entusiasmado e está investindo uma quantidade grande de recursos nisso. Exato, perfeito. Acho que até trazendo um pouco da visão do banco sobre isso, né? Então, trazendo uma história, como o Gerson falou lá no começo, a gente é muito pioneiro. Acho que a gente não precisa ser humilde nessa parte, que a gente está muito à frente de muita instituição financeira no Brasil, porque a gente começou a olhar para a cripto no banco em 2017. Então, para um banco, em 2017, a maioria era, eu vou fechar a conta de quem negocia cripto, e o BTG já estava olhando para cripto. Era um xingamento quase, né? Quem tinha cripto era um xingamento. Exato, Então, assim, em 2017, lá na mesa de volatilidade, com o Portilho, que é o sócio da área, ele começou a operar cripto lá na mesa de volatilidade, percebeu que tinha um potencial, falou, cara, isso aqui não é só trading. Legal, dá para ganhar dinheiro com trading, como o Gerson falou, mas tem muito mais coisa aqui. E aí, em 2017, a gente fez um grupo de estudos lá no BTG, começou a entender mais coisas sobre blockchain. Em 2019, a gente foi o primeiro banco no mundo a emitir um security token, que foi um experimento ali que a gente tokenizou alguns imóveis que a gente tinha na nossa mesa de special seats, e aí distribuiu esse portfólio para investidores estrangeiros via contrato inteligente. Então, quando a gente tinha que pagar os rendimentos desse portfólio, ia automaticamente via contratos inteligentes com stablecoin para os investidores estrangeiros. Então, assim, cara,
Em 2019, um banco fazer isso é muito à frente. E a gente foi evoluindo, em 2021 lançou a corretora, agora a gente tem nossa tokenizadora, então, como o Gerson falou, na nossa visão, a parte de blockchain ela veio para ser a infraestrutura digital para o mercado que hoje é digital, mas tem uma infra analógica. Então, assim, hoje você já negocia no aplicativo, acompanha o preço no aplicativo, mas como o Gerson disse, em renda variável, tem liquidação que tem que esperar alguns dias, você não consegue fazer 24/7, porque a infraestrutura do mercado financeiro ainda é um pouco analógica. E na nossa visão, o blockchain vem para ser essa infraestrutura digital que complementa o mercado que o front já é digital, vamos dizer assim. Então, no futuro, agora, a gente acredita que as rendas fixas podem ser tokenizadas, ações podem ser tokenizadas e entrar nesse mercado 24/7. Então, a gente consegue trazer uma infraestrutura muito mais robusta e moderna para o mercado financeiro como um todo. E sem contar também, né, ex-mercado financeiro, para não parecer que a gente também só fala disso, para a sociedade como um todo, né? Talvez aqui vocês são jovens, nunca tiveram que comprar um carro ou comprar um apartamento e ir no cartório para passar o documento para alguém ou eventualmente tirar a carteira de motorista aqui, tirar passaporte ou tirar um RG. O quão trabalhoso e burocrático é isso? Né? Porque, e aí onde ficam esses contratos? Né? Você compra uma casa e aí você vai vender essa casa para alguém, você tem que ir lá no cartório, o cara vai entrar numa sala como essa aqui, vai procurar uma pilha de papel enorme para achar onde está a sua matrícula da sua casa, para vender para outra pessoa, para assinar, tem que reconhecer firma, o cara pega a sua identidade, ele vê se a tua assinatura está igual ao que você fez no papel, é um ser humano fazendo isso com chance de ter erro, esse papel pode ser extraviado lá, você vai ter um trabalho enorme. Então, a ideia blockchain pode acabar com isso, né? Ele pode substituir toda essa questão de cartórios, tokenização, segurança cibernética, facilidade. Então, assim, a gente acha que a sociedade como um todo, não só a inteligência artificial, que a gente comenta muito, com essa parte de blockchain, vai mudar de patamar. Acho que quando vocês chegarem nessa fase chata da vida de fazer as coisas burocráticas, eu acho que já vai estar muito melhor. Um exemplo até simples que eu uso de melhoria que blockchain poderia fazer... Cara, hoje uma das coisas mais chatas que a gente tinha, hoje já está melhorando, mas antigamente era vacina. Você sempre perdia o cartãozinho de vacina, você nunca lembrava quais você tomou, quais você deu também no seu filho, e é tudo vários cartãozinhos que você ia perdendo ao longo do ano. Então você fazia uma de gripe, você não lembrava quando você tinha tomado ou não. Por exemplo, você tem blockchain que é vinculado ao seu ID, então você tem seu RG lá na sua blockchain. Vamos ao exemplo do Drex. O Drex vai ser uma blockchain do Brasil. Se os RGs estiverem vinculados no Drex, quando eu tomar uma vacina, ele vai vincular, o Lucas tomou essa vacina, então está sempre registrado a minha pessoa. Tudo que eu for fazendo vai estar registrado a minha pessoa. Então eu nunca vou precisar desse histórico de um papel que eu vou perder em algum lugar. Vai estar tudo digitalmente sempre registrado de uma forma que não dá para fraudar, não dá para invalidar e está sempre registrado lá historicamente. Então é um exemplo muito simples, está muito simplificado, mas que eu brinco que é uma ineficiência gigante que hoje em dia melhoraria muito com a estrutura digital. Boa, pessoal, queria ver se tem alguma pergunta. A gente... Até para aproveitar o tempo com vocês aqui, acho que é legal ouvir um pouco da visão de vocês. Tem uma turma levantando. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Como a criptomoeda ela é muito sensível, o que faz você querer aplicar nela? O que faz você ter a garantia de vou aplicar numa criptomoeda, ela vai subir amanhã, mesmo não tendo a expectativa, como você falou, de não só por conta do risco só, mas o que faz você... O que você vê para poder aplicar na criptomoeda? Você olha para ela, o que você olha dentro dela, você fala, nossa, é uma boa aplicação. Perfeito. Acho que começando só um ponto do lado mais de cripto mesmo, né, olhando para cripto, Bitcoin, como a gente separou antes, acaba sendo um pouco mais dessas notícias macro, então adoção de bancos, vendo a regulação, então acompanhando o mercado, então vendo que o mercado está positivo, eu gostaria de investir em Bitcoin. Quando eu olho os outros ativos, vou dar um exemplo de Solana, Ethereum, esses ativos você consegue analisar vários dados do que está acontecendo no ativo, tá? Então, eu nunca falo criptomoeda, porque eu acho que a gente limita muito o entendimento do que é. Eu falo criptoativo porque ele tem mais coisa do que somente uma moeda. Ele tem como se fosse uma empresa por trás rodando e coisas acontecendo ali dentro. Então, quando eu vou falar da Solana, por exemplo, eu posso olhar, das últimas semanas, dos últimos meses, o número de usuários e carteiras ativas aumentou, o valor que está sendo transacionado dentro da rede está aumentando, tem mais aplicativos sendo criados lá dentro, né? Mais protocolos sendo criados lá dentro, porque, por exemplo, a Solana é uma infraestrutura de blockchain. Outros protocolos podem usar ela como a rede base, né? Então, esses protocolos estão sendo criados dentro da rede Solana. Eu faço quase que uma análise mesmo fundamentalista dentro do ativo para entender, acho que agora é um momento bom de investir, porque
A gente vê que os protocolos da rede Ethereum estão migrando para Solana, o número de usuários vem crescendo, as meme coins que estão ganhando muita fama estão sendo criadas na Solana, então o fluxo de dinheiro tende a ir para Solana. Então você acaba analisando dados e como a blockchain é transparente, né? Então a blockchain você consegue olhar os dados que a gente chama de dados on-chain, que é todo público online, você consegue trazer todas essas análises para dentro de casa e ver qual decisão eu vou tomar. Boa, e só para dar 2 centavos aqui nessa resposta, né, ficando com a pergunta, qualquer ativo que a gente compra ou investe, nenhum ativo no mundo ele tem garantia de retorno, né? A gente tem a ilusão, às vezes, que a renda fixa tem uma garantia, só que ela tem uma garantia se aquela empresa que está emitindo aquilo não quebrar. Até título soberano dos Estados Unidos, na teoria, é o título mais seguro do mundo, e também tem seu risco. Então, quando a gente compra algum ativo, é porque, a gente acha que, obviamente, aquele ativo não vai quebrar, e 2, eventualmente, que a gente acha que ele está mal precificado, ou seja, ele deveria, no médio e longo prazo, convergir para um preço acima do que está hoje e não um outro qualquer. Então, a gente sempre faz análise relativa, tá? E investimento nunca é análise nominal, e sim sempre relativa. Então, um investimento é melhor do que o outro, porque, no final do dia, todos os investimentos, né, que não sejam, obviamente, uma fraude, eles têm o seu valor. Agora, a gente tem que alocar o nosso no que tem a melhor assimetria. O que é melhor assimetria? O melhor retorno ajustado ao risco, tá? Tem uma aqui na ponta. Não sei quanto tempo a gente tem, tá, turma? Se tiver que puxar minha orelha aí, avisa. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Gerson. Como vocês mencionaram, o setor de criptos não é só apenas Bitcoin, né? Ele ainda é bastante cru, na verdade, aqui ainda no Brasil, tem sido muito pouco explorado. E aí vocês chegaram a mencionar que utilizaram contratos inteligentes para fazer com a questão dos estrangeiros, stablecoins, também DeFi. Como vocês conseguem repassar essas informações para os clientes? Por exemplo, você chega lá, fala para um cliente que ele tem que alocar em Bitcoin. E aí ele te pergunta, o que é essa moedinha digital? Como funciona? Como vocês conseguem fazer esse trabalho para convencer os clientes a convencerem de comprar as criptos? Não, perfeito. Acho que assim, o nosso papel muito é um papel educacional. Então, às vezes nem de convencer o cliente a comprar cripto, às vezes faz sentido no portfólio dele. Então, o que a gente traz lá é que a gente tem um time muito forte, como o Gerson já comentou mais cedo, que é o nosso time de research. É um time que faz diversos estudos, traz um monte de conteúdo profundo com análise, explicando as teses, os ativos. E a gente traz esses ativos para os clientes, falando, o Bitcoin tem essa tese e ele tem esses motivos atuais. A Ethereum tem essa tese, e a gente vai mostrando as teses para ver se encaixa no portfólio do cliente. E aí a nossa ideia é transparecer muito assim, o que realmente tem como opção dentro desse mercado. Então, hoje a gente tem 40 ativos listados no banco, então assim, é uma quantidade bem alta comparada a outras instituições financeiras. E a gente passa por todo um processo também de análise, de compliance, de legal, do que a gente vai listar lá dentro, mas a ideia é sempre passar o ativo que faça sentido no portfólio dele com um educacional muito forte. A principal desafio lá é trazer esse educacional para não falar, compra isso aqui. Não, compra porque tem isso, combina e faz sentido com a sua estratégia de portfólio. Boa, e só para fechar aqui, que a turma já falou que a gente já estourou o tempo, a gente tem uma equipe de assessoria muito bem treinada e que normalmente faz essa ponte com vocês, né? Então, nunca é assim, o banco manda um relatório falando, compra cripto, queria falar com alguém, amigo, entra no aplicativo aí, não. É totalmente o contrário, tá? A nossa instituição ela é focada em serviços, inclusive a gente tem um atendimento hoje 24 horas, 7 dias por semana, então se você acordar 3 da manhã, perder o sono, quiser conversar com alguém do BTG sobre algum investimento seu, você vai ter um humano para falar com você, né, 3 horas da manhã, se estiver viajando, fuso horário, querem fazer um investimento, mas já muito focado em passar a recomendação sempre junto com a mensagem, né? Alguém para ligar, para explicar, para acalmar, te dar segurança, onde tem mais volatilidade. Então, a gente sempre acredita que, por mais que a inteligência artificial esteja bombando, etc., nós somos seres humanos que, por essência, gostamos de ter relação, né, humana e contato, etc. Então, a gente acredita que ter pessoas muito bem treinadas faz a diferença. E ainda mais quando cuidando do nosso dinheiro, né? Então, e acho que é muito mais sobre a gestão de patrimônio também, né? Não sobre só oferecer um ativo. Boa. Turma, obrigado aí. Foi nosso breve bate-papo. Espero ter agregado um pouco de momento de mercado, momento de cripto. O BTG está muito entusiasmado com essa oportunidade, acho que tem que ter cautela, o mercado obviamente não está um céu de brigadeiro, mas é nesse momento que dá para a gente comprar ativos a preços que daqui a 5 anos provavelmente a gente vai ter ficado muito feliz em ter feito essas compras. Obrigado aí, até a próxima. Obrigado, pessoal.